Todo louvor pertence a Allah, o clemente, o misericordioso, o soberano, o justo final. Testemunhamos que não há divindade a não ser Allah, o único. Aquele que disse em seu livro: foi Ele que criou a morte e a vida, para vos provar quem melhor se comporta. E testemunho que Muhammad é seu servo e seu mensageiro. Que a paz seja sobre ele, seus seguidores, seus companheiros, seus familiares, até o dia do final. Meus irmãos e minhas irmãs, recomendo a mim, primeiramente, a todos os meus irmãos e irmãs, que devemos temer Allah como deve ser temido. E sabemos que quem teme Allah, Allah aponta para ele uma saída. Nosso encontro hoje será sobre o assunto: todas as pessoas passam, os melhores humanos passaram, os piores também passam. Chama-se em árabe al-ibtila, aprovação, o teste que Allah dá para as pessoas. Por que Allah manda o teste para as pessoas? Qual é o objetivo de Allah botar as pessoas à prova? Allah diz no seu sagrado livro, na surata de número 29, Al-Ankabut, dizendo: Alif Lam Mim, por acaso os humanos acham que serão deixados de lado só porque dizem cremos? Porém serão colocados em teste. Por que, meus irmãos? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: Huffatul jannatu bil makar. O paraíso está cercado com as dificuldades. O paraíso é o objetivo do crente. O crente verdadeiro só vai encontrar descanso no paraíso. Esse paraíso que Allah fala no Alcorão, que foi prometido para os fiéis e os tementes a Ele, a palavra crente: eu acredito, eu tenho fé, eu sou submisso, eu sou obediente, eu quero o paraíso. Isso é uma frase. Allah, louvado seja, põe todos os humanos a teste. Por isso que Ele enviou profetas e mensageiros e revelou livros. E os humanos se dividiram. Entre os humanos estão aqueles que acreditaram nos profetas e nos livros. E entre os humanos estão aqueles que negaram os profetas e os livros. Começou o teste. O teste dos humanos, chegou a mensagem. Se dividiram as pessoas. Aqueles que negaram a mensagem não passaram no teste. Aqueles que acreditaram na mensagem, começou o teste. Começou o teste. Ou os muçulmanos acham que somente dizer eu sou muçulmano, eu sou crente, eu tenho fé, a vida vai ser agora toda ela paraíso? A vida será toda ela tranquilidade? A vida será toda ela tranquila? Não. A questão fé, paraíso, ser muçulmano, precisa de teste para Deus. Senão, todas as pessoas do mundo dizem: somos crentes, mas no momento da aprovação, que se aparece e se reconhece o verdadeiro do falso. Na Surah 29, Allah fala no Corão: Ahasiban nas, os humanos acham, serão deixados em vão só porque dizem cremos? Jamais, serão postos a teste. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, esta vida, todas que nós passamos, é teste de Deus. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Fitnatul mu'min ou fitnatul muslim fi nafsihi wa malihi wa waladihi. A fitna, o teste que o muçulmano recebe, é nele mesmo, com seus bens, com sua família. Todos nós somos postos de testes, estamos a teste diariamente, desde o horário de acordar, hoje na sexta-feira, até entrar nessa mesquita e rezar, nós somos num teste constante. Para que tudo isto? Para que se destaque a verdade da falsidade. Isso aconteceu com os profetas. Aconteceu com o profeta Abraão, no episódio quando Allah ordenou ele sacrificar o que ele mais amava, que era seu filho Ismael. Aconteceu com os profetas, com o profeta José. Aconteceu com o profeta Salomão, que os jinn trabalhavam para ele, e ele falava para as nuvens: nuvens, vá para o leste e faça chover lá. Aconteceu muita riqueza com o profeta Salomão, e quando ele viu tudo isso, ele disse: liyabluwani am ashkur am akfur. Tudo isso, ele disse, para Deus me pôr, isso Deus está me provando, se eu sou um grato ou um ingrato.
Isso é teste. E Allah fala no Corão, no Surat 22, um versículo pesado até de escutar, quanto mais de refletir. Wa minan nas, entre os humanos, entre as pessoas, man ya'budu Allah ala harf. Qala ulama o tafsir, minhu imam mufassirin at-Tabari rahimahullah, o grande sábio de tafsir, o Tabari. Ele disse no significado al-harf ala tarf. Al-harf ay at-tarf. Entre os humanos, aquelas que adoram a Deus no limite, em cima do muro, vamos dizer assim. Como ele disse no seu livro de tafsir, como se fosse na batalha e fica como o último soldado. Se o exército ganha, ele dá um pulo para frente. Se o exército começa a perder, ele dá um passo para trás. Allah diz no Corão: "Wa minan nas man ya'budu Allah ala harf." Entre os humanos, aqueles que adoram a Deus com condições. Adora a Deus ali em cima do muro. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. Se acontece algo de bem com ele, fica tranquilo. Fica tranquilo. قَالَ رَبِّي أَكْرَمًا. Diz: meu Senhor está sendo generoso comigo. Isso acontece com muitos. Muitos. Allah fala no Corão: فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. Se acontece alguma de felicidade, e realmente, se existe mesquita, se tem livros, as pessoas te recebem, vamos almoçar, vamos jantar, tafaddal, seja bem-vindo, quer carona, sorri, اطْمَأَنَّ بِهِ. Fica tranquilo. Agora é bom ser crente, agora é bom ser muçulmano. No comércio está dando certo, a família não tem problema, com os filhos não tem problema, saúde está em paz, materialmente está em paz. Agora é bom de rezar, agora é bom de ir na mesquita. E quando acontece com ele uma calamidade, acontece com ele uma desgraça, Deus nos livre, acontece com ele um aperto, enqalaba ala wajhi, virou a face. Se está ganhando, que bom é ser muçulmano, que bom ir na mesquita. Mas se não acontece isso, um retorno material, vira o rosto, olhado billah, e Deus os livre, às vezes até larga o Islã. E entre os humanos, como Allah fala no Corão, no significado do versículo, entre aquelas pessoas, como está bem de vida, fala Rabbi Akraman. Mas quando é apertado o sustento dele, ele diz: meu Senhor está me provando, está me tirando. Veja como é o ser humano, está em teste constantemente. Nesse ambiente é bom ser muçulmano, mas quando vem a tentação, a provação, às vezes acontece com aquele novo muçulmano que se converteu ao Islã, às vezes não espera dos seus irmãos o que ele está esperando, às vezes encontra a mesquita fechada, às vezes não encontra ninguém com paciência, às vezes não encontra livro, às vezes mora numa cidade onde não tem muçulmano algum, às vezes ninguém liga para ele, às vezes não encontra ninguém, mas esse muçulmano, ele fica firme. Por quê? Iman al-mu'minin imanun ghair mashrut. A fé dos crentes é uma fé incondicional, é uma fé que não depende dos outros. A fé do crente verdadeiro é uma fé incondicional, não depende dos outros. Se as pessoas me receberem bem, agora eu sou crente. Vamos junto, vamos almoçar, vamos jantar, quer carona, vamos, quer presente? A fé do crente não é assim. O crente verdadeiro, a fé do crente, ele é incondicional. Ele é muçulmano, tendo a maior mesquita do mundo, em Meca, e ele é muçulmano em Porto Alegre. Ele é muçulmano no interior do Rio Grande do Sul sozinho. Ele é muçulmano lá em Jerusalém. Não depende das pessoas para sua fé aumentar ou diminuir. Não depende de algo material para sua fé aumentar ou diminuir. Já aquela pessoa que tem a fé fraca, ou a fé ainda não penetrou o coração, depende disso. فَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ.
ذلك هو الخسران المبين. Se acontece uma tristeza, uma infelicidade, vira as costas. Esse versículo foi revelado, como diz os sábios do Tafsir. Uma pessoa se converteu ao Islã e migrou um profeta para Madina. Chegou em Madina, perdeu seus filhos, perdeu seu filho numa batalha, foi confiscado seus bens em Meca, quebrou seu comércio. O que ele disse? Tudo isso aconteceu comigo porque eu aceitei a religião de Muhammad. Virou para trás, perdeu a vida. Essa vida terrena é outra. Essa é a situação do crente verdadeiro. Sua fé é incondicional. Deus provou os profetas, provou os muçulmanos, os primeiros muçulmanos, nas batalhas com o profeta Muhammad. Allah fala em Surat Al-Baqarah no versículo: Am hasibtum, por acaso vocês acham, an tadkhulul jannah, que vão entrar no paraíso? E alguém sabe o que é o paraíso? Huffatul jannatu bil makarih. O paraíso foi cercado com dificuldade. Silatullahi ghalia. Esse é o produto de Deus, é muito caro o paraíso, gente. Allah fala no Corão: Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka'ardi as-samai wal ard. Se apressai-vos para o paraíso e perdão de vosso Senhor, o qual a amplitude de um paraíso e outro é a mesma distância dos céus e a terra. Esse paraíso é muito caro. O profeta sallallahu alaihi wasallam deu exemplos em sua vida que o paraíso vale muito. Fazer a oração, fazer a ablução no frio, rezar quando não tem ninguém, sair de longe de sua casa, pegar ônibus para a mesquita para adorar a Deus. O paraíso tem preço, o paraíso tem um valor. An tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum. Ou vocês acham que entram no paraíso e não vai acontecer com vocês o mesmo que aconteceu com o que vieram antes de vocês? An-Nabi Abdullah Khabbab ibn al-Arat, companheiro do profeta Muhammad, ele disse: estávamos com mensageiros de Deus reunidos às sombras da Kaaba, e eles vendo os primeiros muçulmanos sendo perseguidos, disse: Ya Rasulallah, ala tastansirun lana. Ó mensageiros de Deus, nós estamos sendo torturados e perseguidos aqui em Meca, por acaso não pede a Deus para nos aliviar? O que o profeta Muhammad, que a paz seja sobre ele, disse? Veio gente, pessoas antes de vocês, que eram amarradas, passavam com um pente de brasa acesa, um pente de aço em brasa, botavam no meio da sua cabeça, separavam entre o cabelo e o osso, arrancavam a cabeça da pessoa. Outras pessoas, yukhaz biminshar, foi shaqu ila nisfain, e outra pessoa pegava com um serrote, rachava ele no meio, e mesmo isso não se desviavam em nada da religião de Deus. Walakinnakum tastajilun, porém vocês são muito apressados, vocês têm pressa. O profeta falou para eles. Ou seja, o teste com os muçulmanos para se manterem na fé não é só com eles, mas vem com os povos anteriores, com os outros profetas, com os mensageiros. E o profeta disse, sallallahu alaihi wasallam, o significado do hadith: quando Deus ama alguém, Deus põe ele teste, e o crente ele é provado de acordo com a sua fé. Se a fé dele é forte, vem a aprovação mais ainda. Se a fé dele é fraca, é deixado como ele está. Meus irmãos e minhas irmãs, terminando essa primeira parte do sermão, sabemos, Jami', todos nós estamos sendo provados por Allah. Se Allah, louvado seja, nos botou nessa cidade, temos uma musalla onde podemos rezar as orações, temos palavra, explicação de hadith, ou do Alcorão, aula de religião. Sabe que isso é prova e teste. Ta'araf ala-Allah fi raha, ya'rifka fi shidda. Conheça Allah, conheça a graça de Allah no aperto, Allah vai te conhecer no momento de dificuldade. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, waliyus salihin, wa la udwana illa ala adh-dhalimin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd.
Meus irmãos, minhas irmãs, falamos que o crente ele é posto à prova em todo momento, em toda circunstância. O crente é posto à prova em toda circunstância. Mas para que tudo isso? Para que tudo isto? Porque o paraíso tem preço. A visão do crente está no paraíso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que no dia do juízo final ordenará aos anjos que tragam a pessoa bi'an'am, a pessoa mais poderosa ou mais rica, ou que tem mais ni'ma, mais graça material nessa vida terrena. Imagina a pessoa mais poderosa, que tem mais rica, que tem mais graça nessa vida terrena. O profeta disse: Allah vai trazer essa pessoa, vai ordenar os anjos mergulhem ele no fogo do inferno, e vai tirar ele e vai perguntar para ele: Hal ra'aita fi dunya na'iman? Por acaso tu viu na vida terrena algo de bom nessa vida? Depois que ele será mergulhado no inferno, ele dirá: Wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Wallahi, jamais vi nada de bom nessa vida terrena. Por quê? Ele caiu na realidade agora. E será ordenar os anjos que tragam o crente mais infeliz nessa vida terrena. Yughmas fil jannah. Yughmas fil jannah. Vai pegar ele, o crente mais infeliz, vai mergulhar ele no paraíso. Vai perguntar para ele: tu viu algo de uma infelicidade nessa vida terrena? Será dito: Allah, meu Senhor, jamais vi algo de ruim nessa vida terrena. Por quê? Maw'iduhumul jannah. O seu encontro está no paraíso. Meus irmãos, minhas irmãs, devemos suportar, devemos ter essa paciência e compreendermos que estamos no teste. Às vezes moramos sozinhos, não tem ninguém que dá uma palavra de luz para nós. Moramos em cidades, às vezes, ou em bairros que não tem nenhum muçulmano por perto. Às vezes é difícil pegar o ônibus, ou ir de carro, ou ir a pé para ir na mesquita e encontrar os muçulmanos. E às vezes, quando encontra os muçulmanos, alguns não se comportam contigo como tu esperava. Mas a tua fé é incondicional. A tua fé em Allah não depende deles. A tua fé em Allah é direta com eles. Se acontece algo de bem, diz alhamdulillah. Se acontece algo de ruim que ele esperava,